Bom, aqui conosco por imagens a nossa companheira Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio e a todos que nos assistem e nos ouvem nesta manhã. Ô Vera, conforme era previsto, a maioria dos ministros do Supremo já se manifestou pela permanência de Edson Fachin à frente da delação da JBS. Eu pergunto para você, quais as consequências disso para o presidente Michel Temer, hein, Vera? Nada boas, Thiago. Ele contava com pelo menos uma divergência sólida ali, que fosse um placar apertado, ainda que o ministro Edson Fachin fosse mantido na relatoria, para dar uma espécie de freio de arrumação no Ministério Público, para, enfim, tirar o ímpeto da denúncia que se espera para a semana que vem do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no seu caso, e para impetrar um recurso em que ele vai questionar não só esses pontos, e pretendia questionar pelo menos, não só esses pontos que estão sendo discutidos agora, como vários outros aspectos da delação da JBS. Mas uma decisão praticamente unânime do Supremo, dizendo que as delações podem sim ser homologadas por um juiz de forma monocrática, que o relator Edson Fachin é sim o responsável por permanecer no cargo. E por fim, que os acordos não podem ser revistos sob pena de causar insegurança jurídica. Todo esse pacote fortalece em muito tanto as delações quanto o Ministério Público Federal e, portanto, Rodrigo Janot, inimigo público número 1 do Michel Temer, e o relator Edson Fachin, que tão logo viu que já tinha maioria para continuar no cargo, o Thiago já oficiou o Ministério Público dando 5 dias para a apresentação da denúncia. Então agora a gente finalmente tem uma data para ver essa denúncia ser apresentada. Isso será feito na semana que vem, fragilizando ainda mais o presidente. Não só nessa seara, ele colheu reveses ontem e nos últimos dias. Na viagem que ele apresentou como um grande sucesso, a Noruega, país que ele está visitando, o recebeu com um protesto pela política ambiental e por outras políticas do governo. Não só isso, cortou 50% de um fundo destinado à Amazônia por discordar da política ambiental do governo. E também no campo jurídico, o presidente viu recusada a queixa-crime que ele impetrou contra Joesley Batista, outro fator de fragilização da sua defesa até agora. Thiago. Vera, bom dia. É evidente que nos termos em que está, a posição do procurador é muito fortalecida e corre um risco maior o presidente, não é, Vera? Corre sim, Thiago, porque o procurador viu referendados por uma maioria expressiva do Supremo. Ainda não terminaram todos de votar, mas os votos da semana que vem não devem ser muito diferentes. Viu referendado o seu comportamento, as suas atitudes, o fato dele ter acolhido a delação nos termos em que acolheu, dizendo que havia crimes sendo cometidos naquele momento, que eles precisavam parar. Daí o fato dele ter concedido benefícios tão expressivos aos delatores da JBS e ter adotado a tal da ação controlada, por meio da qual os delatores fazem gravações, fazem flagrantes controlados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Então agora ele vai para essa apresentação da denúncia com uma espécie de uma carta de aval dos próprios ministros do Supremo. Não é pouca coisa, Joseval. Acho que você está vendo melhor os fatos, os óculos ficaram bonitos, tá bom? Agora eu estou vendo com bem mais nitidez, Joseval. Ô Vera, e só para a gente complementar, aproveitando que você já está de óculos, né? Na semana que vem, ainda outros ministros vão votar no agravo que discute se o ministro Fachin deve ou não ser o relator da delação da JBS. Alguma surpresa possível nesses votos, Vera? Tem uma surpresa possível, Thiago Berraich. O Gilmar Mendes, que durante o julgamento todo fez uns apartes bastante exaltados aos colegas, tanto ao Alexandre de Moraes quanto ao Barroso ontem, veja só, vai votar pela permanência do Fachin como relator do caso JBS. Ele leu minha análise no Estadão hoje, em que eu falava que ele deveria fazer isso por questões diplomáticas e disse que, de fato, não vai abrir uma divergência nesse caso. Eles têm ali os punhos de renda por baixo da toga e não gostam de fazer afrontas aos colegas. Porém, ele já adiantou, e eu antecipo aqui para o nosso ouvinte do Jornal da Manhã em primeira mão, que vai sim abrir uma divergência
quanto aos termos do acordo da JBS. Ele acha que eles são incabíveis, que eles contrariam a lei das delações e, neste caso, talvez ele seja o único voto, mas ele ainda acha que pode contar com outros votos, e o ministro Gilmar entende que outros ministros fizeram essa ressalva de que o acordo pode ser revisto, pelo menos na hora da sentença. Ele elenca neste grupo dos que fizeram ressalvas o ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. E vamos lembrar que Marco Aurélio Mello ainda deve votar também e também deve ter uma posição parecida de acordo com as expectativas, Thiago. Então é isso, Gilmar Mendes esbravejou, mas vai manter Fachin na relatoria, abrindo uma divergência quanto ao aspecto das delações.